Turma, propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Em Zacarias capítulo 7, o Senhor repreende uma religiosidade vazia, dizendo que não vale nada a religiosidade sem a prática de justiça, integridade, sem a preocupação com os mais necessitados. E o Senhor, ele muda a situação aqui, ele traz um tom executório, um tom militar, um tom de decreto, uma palavra que não deixa dúvida de que o Senhor fará, apesar de parecer difícil e impossível. Como é que Deus pode ter misericórdia de um povo hipócrita assim? Aqui o Senhor vem, pela sua graça, prometer que vai transformar a situação do seu povo pela sua intervenção. Porque ele diz aqui no versículo de número 2, na Bíblia Linguagem de hoje, usa a expressão amor. Eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado. Nas outras versões é comum aparecer a palavra zelo. Eu tenho um grande zelo por Sião, onde ficava Jerusalém, grande zelo. E ele promete, eu vou voltar para Sião e vou habitar no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade de verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Não é, meu irmão, porque o povo era santo, mas porque o Deus que é santo decidiu morar naquela cidade. O comportamento do povo nada contribuía, como vimos, porque era um comportamento hipócrita, para que a cidade fosse chamada de cidade de verdade, ou para que o monte fosse chamado de monte santo. E o Senhor promete que vai mudar o quadro ao ponto de que terão velhos e velhas, o texto diz, versículo 4, mais uma vez os velhinhos e velhinhas com suas bengalas na mão vão se sentar nas praças de Jerusalém, e a praça ficarão cheia de meninas e meninas brincando, porque isso traz um contexto de paz, por causa da habitação de Deus no meio do seu povo. Em contexto de guerra, irmãos, não era comum encontrarmos idosos, esses eram os primeiros a falecer devido à dificuldade, e também não encontrávamos crianças brincando livremente na rua, por medo aí da invasão. Porque a presença de Deus, irmãos, a presença de Deus, ela transforma uma comunidade. A presença de Deus, ela não gera apenas emoções, arrepios, expressões muitas vezes eufóricas. Eu não estou dizendo que não possa gerar isso, pode gerar também, mas ela gera saúde nos relacionamentos, ela gera longevidade, ela traz paz, ela muda o ambiente. A presença de Deus é capaz de fazer isso, meu irmão. O evangelho legítimo, ele restaura um ambiente, qualquer que seja, um ambiente doméstico, eclesiástico, o seu trabalho, onde a presença de Deus está, pode ter certeza que o ambiente será santificado. Se o Senhor está em você, meu irmão, você santifica o ambiente onde você está. É por isso que Deus vem dizer para o povo, sejam fortes. A expressão aqui é uma expressão militar também, hebraica, onde ele diz, sejam fortes as vossas mãos, porque ele está dizendo para que você ponha a mão na massa e não tenha medo. De que maneira? Ele nos incentiva a praticarmos a justiça. Essas coisas são as que você deve fazer, versículo 16. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai a justiça e o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós intente o coração mal contra o seu próximo, nem ameis juramento falso, porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Onde o Senhor pega muito, irmãos, no povo aqui, nas questões que aconteciam em termos judiciais, os juízes e o comércio, onde o próximo era mais prejudicado. Até hoje, assim funciona. Nós somos muitas vezes enganados, economicamente falando, somos passados para trás, e quando nós procuramos a justiça, nós temos o dissabor de vermos a justiça não funcionar. E o Senhor vem dizer, não se afrouxem, sejam fortes as obras das vossas mãos, põe a mão na massa sem medo, seja um promotor da justiça. A Bíblia diz que Deus, ele abençoa, é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Nós precisamos ser promotores disso. E não precisa ter medo, meu irmão, porque a presença de Deus, ela está com você. E isso vai fazer, meu irmão, com que Deus seja visto em você. O texto vai dizer que antes eles diziam assim, os outros povos relatavam e afirmavam que Deus vos amaldiçoe como vos amaldiçoou Jerusalém. No entanto, haveriam dias que os povos diriam que Deus te abençoe como abençoou Jerusalém. E há uma palavra aqui que se cumpre, lá em Atos 2. Diz o texto que naqueles dias acontecerá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações e pegarão sim na orla da sua veste, na veste de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está com vocês. Lá em Atos 2, nós vamos ver na descida do Espírito Santo, Jerusalém com inúmeras nações. Por que afluíram para ali tantos povos? Por que Jerusalém estava lotada? Será que não é pelos acontecimentos que vinham
ocorrendo ali naquele lugar. É lógico que era uma grande festa que acontecia, a festa de Pentecostes, mas será que eles não haviam ouvido sobre um homem que estava curando os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos e dizendo que era o Filho de Deus? Grande multidão estava ali, diz o texto em Atos 2, e eram homens de todas as nações e que correram ali para ouvir os apóstolos por ocasião da descida do Espírito Santo. E hoje, irmãos, isso continua acontecendo. As pessoas veem em nós o Cristo, a esperança da glória. Então, eu quero trazer algumas aplicações para você. Peça a Deus que mude o ambiente onde você está. Não é pelo seu mérito, não é pela sua força, meu irmão. Você é pecador. Mas pela graça de Deus, pelo zelo que Ele tem, clame a Ele e diga: Senhor, eu sou imperfeito. Muitas vezes a minha religião é vazia. Eu tenho as práticas religiosas, mas eu estou buscando o meu próprio interesse. Tem misericórdia de mim. Vem com teu zelo me purificar. Me faz cidade santa, monte santo. Me faz resplandecer a glória de Cristo. Peça a Deus para que mude isso. Se Ele mudar isso, meu irmão, pode ter certeza, você vai fazer diferença onde você passar. Esforce-se para não prejudicar o seu próximo em nada, nem nas relações comerciais, nas relações civis, e nem também, meu irmão, no torcer a justiça. Deus quer usar você, meu irmão, ao ponto das pessoas te procurarem e dizer: olha, eu quero me relacionar com Deus assim como você se relaciona. Eu quero viver o que você tem vivido com o Senhor. Alguém já te perguntou isso? Alguém já disse: olha, eu gostaria de viver um relacionamento com Deus como você vive? Se não, meu irmão, faça uma análise. O que precisa ser mudado na sua vida para que as pessoas vejam Cristo em você, a esperança da glória? Um grande beijo e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.